histórias. Mil histórias, 7, 18, 9. Bom, talvez tenha mais alguma aqui dentro, não é? Vamos ver. Vamos ver. Tadá! Ué, será que eu fiz alguma coisa errada? Era uma vez. Johanna, senhora! Tudo bem? Linda, amiga! Ai, que bom que você tá aqui! O que eu tô fazendo aqui? Espera! Gente! Eu não acredito. Johanna! Ai, Não tô espagando, é só um oi. É bom, o que aconteceu é que é uma longa história. Enfim, essa garrafinha aqui, como é que eu vou explicar? Não explica, deixa ela falar! isso tem cheiro de ser coisa da bruxoteia, né não? É fato. Vocês sabem que já que eu tô aqui e faz tanto tempo que eu não venho aqui, eu podia contar uma história. Ai, eu adoro, porque eu tô morrendo de saudade de você. Conta uma história bem linda. Várias. Tínhamos uma casa linda, com paredes de tijolos azuis, como o céu antes da tempestade. E janelas bem pequenas, que davam para um bosque e para suaves colinas que contornavam toda a aldeia. Eu nasci naquela terra. Meu pai era um homem duro, um general, com ele mesmo e com os outros. Ele me amava, sem sombra de dúvidas, mas quando eu aprontava alguma travessura, e eu aprontava muitas, ele me punia severamente. E eu fugia, até as coisas se acalmarem. O sinal de que já era hora de eu voltar era um pequeno lenço branco, preso pela minha mãe na janela, escondido do general. Na verdade, eu acho que ele sempre soube desse nosso código secreto, mas fingia que não sabia. Quando eu decidi ir embora, ir atrás de melhor sorte em algum lugar para ir, meu pai ficou mal. Ele me disse: quer ir? Então vá. Mas não volte, não se arrependa. Vá embora para sempre. E eu fui. Eu olhei para trás algumas vezes, mas fui. No começo, eu escrevi umas cartas e meus pais nunca responderam. Depois eu passei uns 2 anos sem dar notícias. Até que, finalmente, eu resolvi retornar. E aí eu escrevi para eles que, se eles me quisessem de volta, que eles pendurassem um lenço branco na janela. Como você fazia, mãe? Lembra quando eu era pequena? No dia de Natal, se eles prendessem um lenço na janela, era sinal de que eu era bem-vinda e que eu podia chegar. Mas se eu não visse o lenço, eu ia dar meia volta e seguir meu caminho por aí. Eu fiz conforme combinado. No dia de Natal, eu desembarquei na aldeia. Decidi ir a pé pela estrada, que tinha uns 3 quilômetros até a nossa casa. E então eu fui caminhando e quando eu fiz a curva, ela não estava mais lá. A nossa casa de tijolos azuis não estava mais lá. No seu lugar, uma casa branca, sem janelas. Meu coração parou. Bom, talvez eles estejam reformando, ou quem sabe é uma pintura. Ou talvez... Não tinha outro jeito. Então eu decidi chegar mais perto para entender o que é que estava acontecendo. Só lá, muito perto mesmo, é que eu entendi.
A casa não era branca de verdade. Era a nossa casa, de tijolos azuis, como o céu antes da tempestade. Acontece que os meus pais, temendo que um lenço fosse pequeno demais para ser visto de longe, reuniram todos os panos brancos que tinham, toalhas, lençóis, e prenderam por todos os lados, nas paredes, nas janelas e nos telhados. É emoção, é emoção. Mais baixinho, mais baixinho. Borrou. Muito. Adorei. Ai, tem mais? Sim. Tem, mas aí eu preciso que vocês me ajudem um pouco. Eu ajudo. Ela talvez atrapalhe um pouco, mas tudo bem. É porque às vezes essa história pode dar um pouco de medo. Ela ajuda e eu tô com compromisso. Eu tô com... Não, mas eu preciso muito de você aqui. E eu preciso que você fique comigo também. Ah, Ludovico, não me faz passar vergonha. Eu ajudo. Então vamos lá. Um dia, o menino saiu da escola mais cedo porque ele tinha um segredo para contar para a mãe dele. Como ele tinha muita pressa, ele decidiu pegar um atalho. E o atalho passava por uma floresta. Uma floresta onde viviam 3 terríveis gigantes. O menino deu alguns passos e já encontrou o primeiro gigante. O primeiro gigante olhou para ele e rosnou. Menino! Você não sabe aonde você está! Onde você pensa que vai? Tá voltando já, né? Ele vai voltar. Não sei. O menino disse, eu tô com muita pressa, eu tô indo pra minha casa, porque eu tenho um segredo pra contar pra minha mãe. Segredo? Qual é o segredo? Se eu contar o segredo, Não é Não é mais segredo. não é mais Pois é, segredo. Faz sentido, Tem faz sentido. color, né? O gigante não se conformou. Então ele pegou o menino Calma, Ludovico. É Ele aquela parte socou. terrível. no bolso da camisa. E saiu andando com seus pés grandões pelo caminho. Até que encontrou o segundo gigante. Eita. Acontece que o segundo gigante era 2 vezes mais feio, 3 vezes maior e 4 vezes mais terrível que o primeiro gigante. Ah, Ludovico, ele vai fazer xixi aqui. Ludovico, para, Ludovico. Acho que é a pressão, a pressão. Ai, vai se conter. Para, Ludovico. Vai ser, tudo bem. O gigante olhou para o primeiro gigante e viu um volume no bolso e falou: "Ô, quem é que você tem aí nesse seu bolso?" E foi terrível, não? Nossa, que boca esquisita que ele tem. Olha. Eu tenho um menininho, disse o primeiro gigante, que tem um segredo e não quer me contar. Isso é uma risada. Essa é boa. Assista, mas não muito. Não quer nos contar? Vamos ver. Já pra casa com ele. Isso assusta. Isso assusta. Ludovico, relaxa, não vai ficar tudo bem. E eles levaram o menino pra casa. Atravessaram um rio lamacento. E chegaram a um castelo de pedra. E na porta estava o terceiro gigante. As coisas pioram. Acontece que o terceiro gigante era 5 vezes mais feio, Nossa! 6 vezes maior Nossa! e 7 vezes mais terrível Essa que é o a parte primeiro da gigante. matemática que eu não gosto. Ludovico, se contenha. E aí ele disse: O que é que vocês têm aí? Eles são bem diferentes, os gigantes. Você percebeu? Esse daí também dá merda. "Nós temos um menininho.
E ele tem um segredo e não quer nos contar. Foi assim que eles disseram. O terceiro gigante deu uma gargalhadinha. Como é? Nossa! A sonoplastia tá terrível. E aí ele falou, já pra cozinha com ele. Levaram ele, levaram até a mesa da cozinha e puseram ele ali. Ai. Um gigante de cada lado. 3 coisas terríveis. E aí eles começaram. Diga logo! Sim, eu vou começar a contar! Esse é o seguinte. 1, 2! E o menino suspirou. Respirar faz bem na hora que a coisa fica feia, tem que respirar. Respirou e pensou, bom, acho que não vai ter problema eu contar o meu segredo pra vocês. Eita, Lere! Só que vocês têm que me prometer. Me deixar ir embora depois. Foi um bom plano. Os gigantes... Ai, ó. Eles vão mentir, estão cruzando os dedos. Tá cruzando o dedo aí, não é bom. Não tinham a menor intenção de fazer o prometido. Não tinha. E então, o menino contou. Chamou o primeiro gigante se abaixou e ele cochichou no ouvido do primeiro gigante. O primeiro gigante deu um grito. Oh, não! E saiu correndo. E foi pela floresta e pegou a árvore mais alta que ele encontrou e subiu lá e ficou lá. 3 dias e 3 noites. Uau! Nossa! O segundo gigante arregalou os olhos. O menino fez, vem cá. E o segundo gigante se inclinou. E o menino cochichou na orelha dele. Ele teve que ficar na pontinha dos dedos. O segundo gigante deu um uivo terrível e saiu correndo até que entrou na caverna mais funda que ele encontrou e ficou lá 4 dias e 4 noites. O terceiro gigante, vendo aquilo, arregalou os olhos, mas se inclinou para o menino contar a história. E então o menino cochichou, teve que subir numa xícara que estava em cima da mesa. Claro. E cochichou. Ele gritou, socorro! E saiu correndo. E pulou de cabeça no rio Lamacento. Como eles esqueceram a porta aberta. E tinham prometido que depois de contar, o menino podia ir embora. Ele saiu e foi pra casa. E contou o segredo pra mãe dele. O que será? O que será? Eu tô muito curiosa. É um negócio... A coisa é grave. Cabeludo, é. Ela não chorou. Ah, não? Ela não gritou. Não? Ela colocou ele na cama e preparou um jantar gostoso. Mamãe. Mas tá... No dia seguinte, o menino acordou cheio de pintinhas, do rosto até o dedão do pé. E aí, ele sorriu e disse, agora eu posso contar o meu segredo pra todo mundo. Eu tô com sarampo! Oh, gigante! É isso aí. Eu falei, não se preocupa, bobagem, se preocupa à toa. Ai, que lindo! Eu adorei! Sabe, a gente podia aproveitar depois e convidar a Iô pra voltar. Porque
que agora tá na hora de falar tchau. Muito obrigado, Johanna. obrigada, Muito obrigado. Ai, amiga! Obrigada. Volte sempre, por favor. Volto sim, obrigada.